Para o nosso lindão da aula de hoje, o nosso top Verona. E tem a calcinha também, tá, gente? A calcinha já está disponível gratuitamente aqui no canal. E agora daremos início, então, à aula do top. Espero que vocês gostem. É uma peça linda, incrível, que com certeza vai fazer o maior sucesso nesse verão. Então, após a apresentação do nosso lindo biquíni, nós daremos início, então, à nossa aula, tá? Sem enrolação, vamos direto ao assunto. Linhas utilizadas, linha Anne, somente esse pouquinho aqui, porque isso aqui já é a sobra da calcinha, tá? E a Clea 1000. A Clea 1000 eu irei utilizar em 2 fios e a Anne em apenas 1 fio. Agulha 1,75, sendo que você pode fazer aquelas famosas mudanças aí das agulhas de acordo com a tensão do seu ponto. Se seu ponto for folgado, use a 1,50. Se o seu ponto for muito apertado, use a agulha número 2, ok? Nesse caso aqui, o Lastex será opcional e depois eu explico para vocês onde a gente pode usar, tá? Iremos utilizar também um bojo, desses bojos inteiros aqui. Esse tamanho do nosso biquíni é o tamanho M e eu irei dar dicas para você fazer em todos os tamanhos. Você também vai precisar de uma fita métrica, se porventura você quiser ir medindo aí o seu trabalho para fazer direitinho, tá? Que eu vou dando aqui todas as medidas também para vocês. E a agulha, gente, do arremate. Não esqueçam que essa agulha é fundamental para os nossos arremates ficarem perfeitos. Esse bojo, no meu caso, eu não vou utilizar ele na minha peça. Eu vou utilizar ele somente como base para mim fazendo as minhas medidas aqui, ó. Esse aqui é um tamanho M, essa parte aqui já tá pronta. E eu gosto de ter um bojo assim para mim seguir o padrão de tamanho e de formato, ó. Notem que vai ficando bem, um formato bem perfeito. Porque é necessário, tá, gente? Porque a gente fazer sem ter uma base fica mais difícil. Mas eu vou deixar também todas as dicas para você que quiser fazer aplicando o bojo na sua peça, tá bom? Então vamos lá, dar início então ao nosso trabalho. Eu irei iniciar com a cor rosa candy. Essa é a Clea 1000 rosa candy. Essa é a Clea 1000 verde bebê. E esse é um laranja que eu não tenho mais a numeração dele, porque é só uma sobra de linha que eu tinha aqui, tá? Esse trabalho a gente vai iniciar com um anel mágico de uma forma diferente. O anel mágico, geralmente, a gente dá só uma volta assim, certo? Nesse caso aqui, nós daremos 2, ó. Pegue o seu fio, lace uma vez e lace novamente. A terceira vez aqui, a segunda vez, perdão, você já joga pra lá, ó, tá? E segura, ok? 3 fios. Passe por baixo desses 2 e pegue o seu fio lá de trás, ó. Lace normalmente, pegue lá sua laçadinha, retire aqui seu dedo e faça a laçadinha normal, ó, do início, aqui com o anel mágico, tá? Você vai subir aqui mais 2 correntinhas, porque essa primeira laçada já é uma das correntinhas da carreira, tá? Aí aqui você vai fazer, ó, mais 4 pontos altos. Não feche esse anel ainda, tá? Trabalhe com ele assim, tem gente que tem dificuldade, mas não precisa ter dificuldade nenhuma aí, gente. É só segurar aqui, ó, em cima aqui, que dá super certo, tá? Olha só, segure próximo o local que você tá trabalhando, próximo à sua agulha aqui, que dá super certo. Então, eu tenho aqui já 4, 5. Porque essas primeiras correntinhas já contam como o primeiro ponto alto da carreira, tá? Eu vou fazer aqui uma correntinha e aqui do lado eu vou fazer novamente mais 5 pontos altos, tá? Nós teremos um lequezinho, na verdade, de 5 pontos altos para cada lado. 4, 5. Terminei de fazer, então, aqui meus 5 pontos altos para cada lado. Eu vou dar uma leve puxadinha aqui, ó, no meu fio. Ó. Notem que ele ficou menor, esse de dentro que eu puxei. Agora, a gente vai terminar de fechar esse anel mágico puxando nesse outro fio aqui de fora que ficou maior, tá? Ó. Com um jeitinho, ó, puxe. E pode fechar bem. Opa, com cuidado dessa outra ponta aqui, ó, não escapulir, tá? Ó, fechou bem. Agora, você vai puxar, então, essa outra sobra, que é a da pontinha aqui, ó.
puxe bem, que ele fica assim, ó, bem fechado. Deu para entender, né? Suba 3 correntinhas, que já será o seu primeiro ponto da carreira. Venha no mesmo ponto, ó, logo nesse primeiro orifíciozinho que fica aqui, e aqui você vai trabalhar um aumento. Olha só, tivemos 2 pontos altos no mesmo ponto de base. A partir daqui, você siga trabalhando um pontinho alto para cada ponto de base. Chegando aqui na correntinha, nós iremos fazer também aumentos. Ó, aqui dentro você vai fazer 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Porque nós precisamos aqui que as nossas carreiras fiquem iguais a quantidade de ponto antes dessa correntinha aqui e depois dessa correntinha aqui também, a mesma quantidade para cada lado, tá? Terminou de fazer seus 2 pontos altos aqui na correntinha, agora você vai passar para dentro do seu primeiro ponto alto e vai fazer novamente agora a partir daqui ponto alto sobre ponto alto, até chegar no penúltimo ponto, ó. Nesse caso aqui, a gente não vai fazer o aumento no final da carreira aqui no último ponto. Ou por que não, Val? Porque quando a gente faz aqui no último ponto, ele fica muito pra cá. Então, aqui a gente vai fazer no penúltimo ponto o nosso aumento, ó. Penúltimo ponto alto, eu faço 2 pontos altos nele. E no último eu venho e faço apenas um, tá? Para que a nossa carreira não fique tão deitada para cá, ó. Notem que ela fica bem retinha assim. Nós iremos trabalhar dessa forma, fazendo pontos altos sobre pontos altos com os aumentos, sempre dessa mesma forma que eu fiz, por algumas carreiras. Nessas primeiras carreiras aqui, você vai determinar o tamanho do seu biquíni. Se você for fazer o tamanho P, você pode fazer por 6 carreiras de aumentos, tá? Exatamente da mesma forma, você vai subir, ó, 3 correntinhas, laçar o seu fio, virar o seu trabalho e sempre no primeiro ponto da carreira, você vai fazer logo o seu primeiro aumento. Vai seguir trabalhando ponto alto sobre ponto alto para cada ponto da carreira de base, até chegar lá na correntinha do meio. Chegando na correntinha do meio, você vai fazer 2 pontos altos aqui dentro, mais uma correntinha e mais 2 pontos altos, certo? 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. A partir daqui, você vai seguir trabalhando ponto alto sobre ponto alto. E no penúltimo ponto da carreira, você vai fazer o seu aumento, tá? Penúltimo ponto, aqui, ó. Você irá fazer 2 pontos altos sobre ele. E no último, um ponto alto. Gente, não tem segredo. Vai ser assim. Até você fazer aí... Para esse tamanho aqui, ó, M, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras de aumentos. Porém, depois da quinta, ó, 1, 2, 3, 4, 5, na sexta, em vez de fazer 2 pontos altos, eu coloquei apenas um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Por quê, Val? Porque eu não queria que ficasse enlarguecendo muito, porque eu tava vendo que se eu fosse colocar 2 pontos altos nesse aqui e 2 pontos altos também de cada lado nesse próximo aqui, ia ficar mais largo e eu preferi fazer assim. Mas se você quiser ir fazendo, colocando os 2 pontos altos, a correntinha e 2 pontos altos em todas, tudo bem, tá? Mas se você quiser fazer exatamente igual eu fiz, o meu tamanho M aqui vai ser assim. Vou fazer então por 5 carreiras, exatamente dessa forma. Se você for fazer o tamanho P, você pode seguir esse padrão aqui que nós já estamos fazendo por 6 carreiras, tá? Se você for fazer o tamanho G, aí você já vai ter que fazer por mais carreiras. Porque nesse tamanho M eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras de aumentos. 8. Você vai fazer por 9 vezes para o tamanho G.
as carreiras de aumentos exatamente dessa forma. Para o tamanho M, nós vamos fazer aqui 5. Tô na terceira, vou fazer mais 2 e volto com vocês. Fiz exatamente como eu disse para vocês. Trabalhei por 5 carreiras da mesma forma, com os pontinhos exatamente como eu tinha explicado. Aí agora eu tô na sexta carreira, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, tô na sexta. Na sexta eu fiz o aumento normalzinho no início. Aí aqui, ó, nessa correntinha, em vez de fazer 2 pontos altos como vínhamos fazendo anteriormente, eu irei fazer apenas um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, tá? E aqui eu seguirei trabalhando da mesma forma, ponto sobre ponto. E lá no final, no penúltimo ponto alto, eu irei fazer também o meu aumento, tá? E encerrarei com ponto alto. Subirei minha próxima carreira, novamente com 2 pontos altos aqui no meio, em vez de um, como eu fiz agora, tá? Então, terminando essa, a próxima você faz exatamente como essa anterior aqui, como as anteriores. 2 pontos altos, uma correntinha e um ponto alto, tá? Terminei essa carreira que eu falei pra vocês, a carreira após o aumento de apenas um ponto alto e uma corrente. Essa aqui, gente, já é a 7ª carreira, certo? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 7ª carreira. Na 8ª carreira, nós iremos fazer da mesma forma dessa anterior aqui, ó. Apenas um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto aqui no meio. O demais, aqui nas laterais, é a mesma coisa, tá? Então, faça essa próxima carreira, fazendo da mesma forma, seu ponto alto sobre ponto alto, seu aumento aqui no início da carreira, seu aumento lá no final, no penúltimo ponto alto, com o diferencial apenas de que aqui no meio será um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Para o tamanho P, que uma coisa fique clara, você vai fazer uma carreira a menos, tanto aqui nessa parte rosa, quanto nessa parte verde aqui, tá bom? Para que se adeque certinho aí ao tamanho que você precisa. Aqui eu fiz essa minha última carreira, somente com o ponto, um Vzinho aqui no meio, um alto, uma corrente e um alto. Agora eu irei fazer 2 carreiras sem aumento nenhum, nem no início, nem no final. Apenas ponto alto sobre ponto alto, tá? Para cada ponto da carreira de base por 2 vezes. No caso do tamanho P, você vai fazer apenas uma carreira dessas aqui que eu vou fazer agora, tá? Que é uma carreira só, sem aumentos nem diminuições. E no tamanho M, você vai fazer por 2 carreiras. E o ideal, gente, olha só, deixa eu fazer aqui uma medida para vocês também, para que vocês entendam. Vocês estão vendo que aqui, ó, eu trabalhei 9 centímetros de rosa. Pro P, provavelmente você vai trabalhar 8 centímetros do rosa. Pro G, você provavelmente vai trabalhar 10 centímetros do rosa. E vejam quanto de centímetros, aonde chega. E veja aonde chega aqui, ó, de centímetros, ó. Começando daqui, ó, eu não vou começar aqui da ponta, é daqui da curvinha, ó. Veja onde chega 9 centímetros do tamanho M, ó. Ele chega até aqui. Então, a partir daqui, eu irei trabalhar 3 centímetros do verde para o tamanho M. Para o P, você com certeza irá trabalhar menos de 13, será 12 centímetros. Para o G, você irá trabalhar provavelmente mais 1 centímetro, ou 2 no caso, porque no caso do G, você vai ter trabalhado até 10 no seu bojo, que é maior, e automaticamente você vai trabalhar mais, ó, 5 centímetros do verde, entendeu? É só você fazer aí um balanceamento correto em centímetros. 8 centímetros do P, 9 centímetros do M, 10 centímetros no G, na cor rosa, tá bom? Que vai dar super certo. Sendo que a última carreira no tamanho P, você vai trabalhar uma carreira sem aumento nem diminuições. No tamanho M, você vai trabalhar 2. E no tamanho G, você vai trabalhar uma a mais de aumentos aqui, tá? E aí, aqui sem aumentos nem diminuições, você vai trabalhar até atingir lá os centímetros que eu disse pra vocês, os 10, tá bom? Não tem erro, é bem simples, muito simples fazer esse top. E ele é muito rápido, é muito econômico. O que eu sempre digo pra vocês, que o vestuário
principalmente nesse nicho moda praia, é o mais vendável, o mais lucrativo, porque é muito econômico, gente, e rápido demais de ser feito. Então, chegando aqui na correntinha, você vai fazer também um ponto alto aqui no meio, tá? Porque é um ponto para cada ponto da carreira de base, certo? E você vai fazer isso até chegar no final da carreira. Chegando no final da carreira, você vai subir novamente 3 correntinhas e voltar fazendo novamente ponto alto sobre ponto alto, até aqui no final da sua carreira, e aí você já vai ter terminado se você estiver fazendo o tamanho M, tá? Fiz então exatamente por 9 centímetros, olha só, 9 centímetros. Agora a gente vai trabalhar na cor laranja, tá? Terminei aqui, ó, normalmente, meu ponto alto, dei mais uma laçadinha, cortei meu fio. E agora eu vou trabalhar com a cor laranja. Essa cor laranja aqui, gente, pega pouquíssimo aqui nessa parte. É só pra gente fazer os pontinhos V's, tá? Você vai precisar de 2 partes iguais. Se você optar por fazer logo as 2 partes rosas, eu acho melhor trabalhar assim, tá? Porque quando a gente terminou de fazer uma, a gente já tá no pique de fazer, a gente já sabe mais ou menos como é, já faz logo a segunda. Deixa as 2 partes rosas prontas. Aí vem, faz as 2 partes laranjas, depois vem, faz as 2 partes verdes e termina rapidola. Rapidola é um dizer paraense, tá, gente? Pra rápido. É nessa parte de baixo aqui que a gente vai trabalhar, tá? Não é aqui na parte... Nessa parte que a gente fez, não, é aqui, nessa parte de baixo. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, nesse primeiro pontinho. Laço o meu fio sem fazer nenhuma correntinha de separação. Passo direto para a segunda carreira aqui, ó. E venho aqui e faço um pontinho V. Tá? Esse ponto V vai ser um meio ponto alto. Ó, laço, puxo, tiro tudo de uma vez. Aí faço uma correntinha apenas, volto no mesmo ponto e faço um meio ponto alto. E aqui eu tenho então o meu primeiro Vzinho da carreira, tá? Laço o meu fio, não faço nenhuma corrente de separação. Pulo essa carreira de pontos altos e venho lá na próxima, ó, e faço novamente um ponto V, um meio ponto, uma correntinha, um meio ponto. Laço meu fio, faço o mesmo processo, tá, gente? Agora, pulo essa carreira, passo lá pra próxima, ó, e faço um ponto V. Não se preocupem que não tem problema se ela ficar assim, ó, virando um pouquinho, tá? Que é porque a gente precisa mesmo que eles fiquem apertadinhos, que é para que esses pontos se aproximem, para que eles fiquem assim curvo, para que ele fique curvo essa nossa peça, tá? Laça novamente, pula novamente uma carreira, vai lá na próxima e faz novamente o ponto V. Sem ficar muito apertado, tá, gente? São realmente pontos frouxos para que fique legal o nosso trabalho. Se a gente fizer muito apertado aqui, esse buraco vai ficar grande e ele vai ficar muito repuxando. Aí laço novamente o meu trabalho e agora eu vou aqui, ó, logo na carreira seguinte, tá? Logo na carreira seguinte. E nessa carreira seguinte, gente, a gente não pega só 2, a gente pega 3 meios pontos, ó. São 3, tá? 3 pontos altos da carreira. Porque nessa carreira aqui a gente estava pegando apenas 2 pontos altos. E agora, ó, 1, 2, 3. Aí eu venho aqui. E faço novamente um V. E desse aqui eu passo direto pra cá, ó. Pra esse meio aqui, ó. Sabe aqueles 5 pontos altos? 5 para um lado, 5 para o outro. Eu venho aqui no meio. E aqui eu faço meu V. Da mesma forma, meios pontos altos, uma correntinha e mais um meio ponto alto, tá? E vai ficando assim, ó. Agora, eu vou passar aqui e vou fazer da mesma forma que eu fiz desse lado, eu faço desse, certo? Notem que aqui desse lado eu pulei apenas essa carreira
Aí já vim aqui, ó, na seguinte, peguei lá os 3 pontos, 1, 2, 3, entre o terceiro e o quarto, meio ponto alto. E a partir daqui, ó, você vai pular uma carreira de base, vem na próxima, lá pegando só 2 pontos altos, tá? 1, 2, entre o segundo e o terceiro. Aí você vai seguir fazendo dessa forma, até chegar lá no final. Pula a carreira, venho novamente aqui nessa direção. Opa, só uma corrente. Pulo uma carreira, venho aqui lá na próxima e faço novamente meu Vzinho. E aqui no final da carreira, a gente faz da seguinte forma. Aqui, ó, você vai pular essa carreira, em vez de vir lá na próxima, você vai vir aqui, ó, na interseção, tá vendo, ó? Nessa interseção aqui, ó. Pula a carreira inteira e na junção de um ponto com o outro, a gente vem aqui, ó, e faz o V. Normalmente. E aí a gente vem aqui, ó, no topo do primeiro ponto alto e faz o nosso ponto baixo e pronto, encerrou o nosso trabalho com a cor laranja. Pode cortar o seu fio, que agora a gente vai trabalhar no verde, ok? Olha, notem como ele já fica bem curvo, certo? Olha só, já dá o formato. Notem que quando a gente termina de fazer essa carreirinha de laranja, já fica muito rente aqui, ó, com essa parte de cima, tanto de um lado quanto do outro. A partir daqui, a gente não vai mais poder trabalhar pontos altos nesses primeiros pontos, porque senão ele vai crescer muito e passar aqui do bojo, que é o formato que eu tô querendo para esse meu modelo de biquíni. Então, a partir daqui, a gente já vai começar trabalhando com pontos baixos, tá? Ó, você laça o seu fio na próxima cor que você estiver utilizando aí. E aqui você vai fazer o seguinte, ó, você vai começar a sua carreira com um ponto baixo sobre esse ponto baixo aqui, o primeiro ponto baixo, o ponto baixo, aliás, na cor laranja, você vai vir sobre ele e vai fazer um pontinho baixo. Você vai vir entre o ponto baixo e o primeiro meio ponto alto aqui e também vai fazer um ponto baixo. E aqui, ó, dentro desse primeiro V, você vai fazer 2 meios pontos altos. A partir daqui, você vai trabalhar um ponto alto entre os Vs e 2 pontos altos dentro dos Vs, certo? Somente isso, ó. Um ponto alto entre os Vs, 2 pontos altos dentro dos Vs. Siga essa sequência até chegar lá no final da carreira. Quando chegar no final da carreira, você vai repetir exatamente o que a gente fez aqui, ó. Daí, chegando no último V, a gente já vai fazer meios pontos altos sobre eles, ó. 1, 2 meios pontos altos, meio ponto alto é esse que a gente retira tudo de uma vez. E entre o V e o ponto baixo, a gente faz um ponto baixo. E sobre o ponto baixo, um ponto baixo. Agora, eu subirei uma correntinha, viro o meu trabalho e aqui nós iremos fazer diminuições de pontos baixos. Como é a diminuição de ponto baixo, Val? Olha, esse foi o primeiro, ignore ele. Você vem aqui no próximo, ó, nesse ponto baixo, tá? No segundo ponto baixo, aí você só lace e deixe na agulha. Venha no próximo, que já é um meio ponto alto, lace e deixe na agulha. Aí você puxa, ó, e tira tudo de uma vez. Essa é uma diminuição de ponto baixo, tá? Aí você vai fazer a próxima diminuição de ponto baixo. Você vai vir aqui, ó, no próximo ponto, lace e deixe na agulha. Vem no próximo, lace e deixe na agulha. Tire tudo de uma vez. Mais uma diminuição de ponto baixo. Agora, a partir daqui, você vai fazer um meio ponto. Deixa eu ver se são 2, gente. São 2. 2 meios pontos. Um meio ponto para o próximo. No próximo, um meio ponto. A partir daqui, ponto alto sobre ponto alto. Até chegar lá no final da carreira, onde nós iremos repetir esse mesmo trabalho que nós fizemos aqui desse lado, ó.
2 meios pontos altos e 2 diminuições. Eu vou chegar até aqui e dizer para vocês quantos pontos antes você vai ter que, até quantos pontos antes você vai ter que fazer pontos altos, tá? Daí eu fiz esse último ponto alto aqui, ó, na direção aqui desse segundo V, de trás para cá, de trás para frente, ó. Primeiro, segundo, sobre esse ponto alto aqui, que fica entre os dois V's, eu fiz um ponto alto. Aí aqui eu irei fazer 2 meios pontos altos. E aqui eu irei fazer as 2 diminuições de pontos baixos, certo? Ó, venho no seguinte, puxo, deixo na agulha. Venho no seguinte, puxo, deixo na agulha, certo? Agora eu venho aqui, ó, no seguinte, deixo na agulha. E venho aqui no seguinte também e deixo na agulha, ó. Aqui eu já encerro a minha carreira. Notem que esse último ponto aqui, ó, eu nem trabalho sobre ele, tá? Aí aqui eu faço uma correntinha, viro o meu trabalho. E já venho aqui, ó, pro seguinte, ó. Ignoro esse primeiro orifício, venho lá pro seguinte e faço novamente 2 diminuições, ó. Laço, deixo na agulha, laço novamente, deixo na agulha. Ok? Agora eu vou fazer um meio ponto no seguinte e a partir daqui eu vou fazer pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base, até a gente chegar lá também pro final, para a gente fazer essa mesma coisa que a gente fez aqui desse lado. Aqui no final da carreira, o meu último ponto alto normalzinho, ele vai ficar dentro do V, ó. O terceiro V, tá vendo? Ó, primeiro, segundo, terceiro, dentro, sob o segundo ponto alto já do V, ó. Primeiro, segundo, aí, ó, tchum, vai lá sobre ele, retinho, é o último ponto alto. Nesse seguinte, você vai fazer o meio ponto, daí você vai fazer as 2 diminuições, ó. Uma, 2, ok? Faça a sua correntinha e aqui vai ser a nossa última carreira. Nesse caso, para o tamanho M, se for o tamanho G, talvez tenha necessidade de você fazer mais uma. E as diminuições serão sempre assim. Nesse caso aqui, quando chegar aqui nessa carreira, o ideal é que você coloque sobre a sua peça e veja como tá ficando, ó. Se tá ficando certinho aqui, ó, o meu tá ficando perfeitinho, tá vendo que as diminuições, ó, vão vindo pra cá, ó, tá bem certinho. Aí essa última carreira aqui já vai fechar perfeitamente bem aqui em cima, tá? Se você estiver fazendo um tamanho menor ou maior, apenas siga esse detalhe de início de diminuição, tá? E faça mais uma carreira se for necessário, ok? Que não tem erro, tá? Aí aqui eu irei fazer, ó, fiz uma correntinha, vou passar lá para a seguinte e fazer uma diminuição para o ponto seguinte, ó. Venho sobre o próximo, uma diminuição, novamente, uma diminuição. Se você achar necessário aqui em cima, gente, fazer até 3 diminuições, você pode, não importa. O que importa é você ir seguindo o padrão aí para que dê certo, tá? Aí aqui eu vou fazer 2 meios pontos e vou fazer normalmente um ponto alto para cada ponto alto de base, até chegar lá para o final, para que a gente possa então terminar essa parte do nosso bojo. E para encerrarmos agora então, ó, o final aqui da nossa carreira, no meu aqui, na direção desse quarto V laranja, ó, 1, 2, 3, 4, nesse ponto alto aqui, ó, no primeiro ponto alto do V, é onde eu irei fazer aqui a minha primeira diminuição, meu primeiro meio ponto alto, aí irei fazer um segundo meio ponto alto e uma diminuição e mais uma diminuição em pontos baixos, tá? E aqui, ó, encerro a minha carreira, já posso cortar o meu fio. E aí, espero que você já tenha aí os seus dois também prontinhos, os dois lados. Agora, gente, o que é que nós vamos fazer? A gente vai arrematar todos esses fios. Eu sempre mostro como que eu arremato,
Mas como sempre tem pessoas novas chegando, que é a primeira vez que vai fazer uma peça em vestuário, eu gosto de dar esse carinho aí para todo mundo, tá? Que precisa. Então, para arrematar, vamos pegar aqui essa cor laranja. E isso você vai fazer em todos os fios que você tiver. Você vai inserir aqui na sua agulha. Opa. E o ideal, o correto é que você trabalhe sempre sob a cor da linha que você vai arrematar, ó. Nesse caso, ó, eu tô vindo aqui por dentro, certo? Para que não seja vista por cima da cor verde em nenhum momento, ó. Vou uma carreira de ida e pego um outro localzinho do lado, porque se eu voltar pelo mesmo lugar eu vou estar desmanchando. E venho outra carreira aqui, ó, de volta, tá? Aqui já tá bem arrematado, é só você cortar o seu fio e fazer isso por todas as pontinhas de fio que tiver aí. Após arrematarmos tudo, a gente volta então para dar continuidade no nosso trabalho. Prontinho, meus amores, trabalho arrematado. E aqui já dá pra gente ter uma noção do quão lindo vai ficar esse biquíni, né? Agora, a gente vai fazer a junção dessas partes aqui, tá? Eu irei fazer dessa forma, porém, eu quero dizer pra vocês que isso aqui vocês podem unir da forma que vocês quiserem. Se vocês quiserem colocar uma argola, se vocês não quiserem colocar nada e fazer só tipo um cadarço aqui pra unir, também dá, tá? Isso aqui vai dar criatividade de cada um. Eu vou unir dessa forma aqui que eu tô pensando em unir. Vou unir com a cor laranja, tá? Pra dar mais um tchan pra esse laranja, que tá pouquíssimo aqui. E aí, depois dessa união, eu darei dicas pra vocês de como vocês crescerem ele até ficar o tamanho do bojo aqui, até aqui embaixo, tudo direitinho, pra que vocês possam usar ele com o bojo, tá? Então, vamos lá. Essa união, como eu já disse, eu vou fazer com a cor laranja. É bem simples essa união. Você dá uma laçada inicial. Daí você vai pegar as suas peças. Já estão certinhas aqui, né? Aí para você unir... Meninas, outro detalhe. O porquê que é bom a gente ter esse bojo para ir tirando assim as medidas e fazer isso que eu fiz aqui, ó. Porque aqui, ó, vocês notem que a gente tem a real noção de onde fazer os pontos de união, ó. Eu vou unir daqui desse cor laranja, desse ponto baixo cor de laranja aqui, para esse outro, tá? Tá, ó, eu vou pegar aqui, dentro do meu ponto baixo, ó. Vou fazer meu primeiro pontinho baixo aqui sobre ele, certo? Laranja com laranja. E aqui eu farei 5 correntinhas, perdão. 1, 2, 3, 4, 5, tá? E agora, eu virei aqui no meu outro pontinho baixo da cor laranja, ó. E aqui eu farei um ponto baixo também para unir. Pronto, temos aqui os nossos dois lados do nosso cropped unido. Agora aqui, a gente vai trabalhar essa carreira sob essas correntes com aumentos, tá? O que é que você vai fazer aqui, ó? Você vai subir 3 correntinhas, aí você vai pular 1, 2, vem aqui no terceiro pontinho, ó, alto, e aqui você vai fazer um baixíssimo dessa forma e já vai seguir trabalhando sob essas correntinhas pontos altos, tá? Logo aqui, ó, na primeira eu farei um ponto alto, na segunda eu farei um ponto alto. Na terceira, que é a correntinha do meio, gente, eu tô vendo que aqui fica melhor se a gente fizer somente 2 correntinhas, ó. Tá vendo como são detalhes que a gente tem que prestar muita atenção para que fique um acabamento bem perfeito? Só são 2, tá? Pule 1, 2 pontos altos, no terceiro faça o baixíssimo e aí sim, siga fazendo, viu só como agora ficou bem retinho? E aqui nós temos 5 correntes, certo? Nós iremos trabalhar nas primeiras 2 pontos altos, um para cada. Aqui nessa correntinha do meio, nós iremos fazer logo de cara um aumento.
Iremos fazer 2 pontos altos nela. E seguiremos fazendo aqui um ponto alto para as outras, tá? Notem que eu tô pegando essa corrente mesmo na parte de baixo aqui, ó. Deixando somente a salsinha pro lado de cá, tá? Para que fique assim, ó, bem fechadinho. Daí, agora eu venho aqui, ó, sobre o ponto baixo e faço também um ponto alto. Que é a mesma coisa das duas correntinhas. Aí eu pulo 1, 2, no terceiro eu venho, faço um baixíssimo. Subo 2 correntinhas e vou seguir fazendo dessa forma. Pulando 1, 2, venho no terceiro e faço novamente um baixíssimo. Aí viro meu trabalho aqui, laço meu fio, venho no primeiro, ó. Faço. Gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Esse trabalho, ele vai sendo preciso fazer aumentos, tá? Porque cada carreira dessa vai ficando mais aberta, certo? Aqui a gente pode fazer por 4 carreiras na cor laranja e em todas as carreiras nós teremos aumentos, tá? A partir dessa carreira aqui, ó, nós iremos fazer o nosso aumento sempre no começo e no final da nossa carreira, tudo bem? Gente, esse cachorro é tão barulhento. É que os porquinhos ficam passando na frente dele e ele fica querendo pegar, sabe? Aí fica essa barulheira. Então, eu fiz um aumento no primeiro ponto, tá? Da base. E aí daqui pra frente, eu vou seguir fazendo apenas ponto sobre ponto. Só irei fazer um aumento novamente lá no meu último ponto da carreira, que é exatamente sob as correntinhas. Sobre essas correntinhas que a gente faz, ó, pra subir, é nela que a gente faz, tá? Porque esse que é o nosso último ponto, ó. Vou fazer 2 pontos altos nesse último ponto. Aí o nosso aumento ficará assim, no começo e no final da carreira, tá bom? Aí você vai pular agora novamente 1, 2, vem lá no terceiro, faz o seu baixíssimo. Suba novamente 2 correntinhas. Pule novamente 1, 2, vai lá no terceiro, faça o seu baixíssimo, que é para você poder voltar agora à sua carreira. Nessa carreira, você vai fazer a mesma coisa, aumento no início aqui, ó, logo sobre esse primeiro ponto, você faz 2 pontos altos. E segue fazendo um ponto para cada ponto de base. Lá no último, você faz novamente um aumento, tá? E você vai fazer isso aí por quantas carreiras você julgar necessário. Porque geralmente no tamanho G, por exemplo, a gente faz por mais vezes, porque é um trabalho maior, tá? Assim como no P, a gente às vezes faz por menos vezes, por ser um trabalho menor, certo? Aí aqui no último ponto, ó, novamente meu aumento. E aí eu faço aquele trabalhinho de pular 1, 2, no terceiro eu venho e faço um baixíssimo. Olha só. Esse tamanho aqui, ó, pro P, aí, gente, aqui que é o que eu acho interessante, a gente sempre fazendo essas medições aqui, ó, no nosso bojo. Olha só. Vai ficando bem certinho, tá? Porque aqui depois, ó, quando a gente vier com a nossa última carreira do acabamento, aí esses detalhes todos serão cobertos. Eu irei fazer somente essas 3, porque como eu disse pra vocês, o meu não terá o bojo, certo? Porque a cliente quer assim, tá? Eu quando ia gravar esse passo a passo, eu dei pra ela as opções de como poderia ser, e ela disse, não, Val, eu quero assim, tá? Então, vai ser dessa forma o meu. E aí, se vocês quiserem fazer continuando, para cobrir todo o bojo, vocês façam, ó, mais uma carreira somente desse laranja e encerra, tá? Aí, a próxima carreira que vocês forem fazer já é do rosa, novamente, pegando daqui, ó. Aí, segue todo o trabalho por cima do laranja e fecha até aqui. Aí, depois, vocês já vão poder começar a fazer as laterais, ó.
certo? Deu para entender? Ótimo. Então, eu vou encerrar aqui com o meu laranja. Já vou cortar o meu fio, arrematar, para que a gente possa, então, começar a fazer as nossas laterais, tá? Do nosso biquíni. E aí, meninas, eu vou ver ainda aqui se eu vou ter a necessidade de usar aqui embaixo o lastex, tá? Depois que ela vestir, que experimentar, é que eu vou ver se vai ter essa necessidade. Se ficar muito abertinho aqui, aí não tem problema. Eu coloco o lastex dá uma franzidinha e vai ficar perfeito no corpo. O crochê nos dá essas infinitas possibilidades, né? De trabalhar da forma que a gente realmente quer e precisa. Então, vamos lá. Aqui eu ainda vou contornar tudo isso, então não se preocupem com esse arremate aqui de cima, que dá pra fazer no contorno, tá? E esse de baixo também, na verdade. Mas vamos lá, eu vou começar logo aqui a trabalhar as laterais. Eu vou voltar novamente aqui em cima para que vocês entendam a questão das laterais. Nesse meu caso aqui, como eu não tenho a pretensão de usar o bojo, o que eu vou fazer? Eu já vou começar daqui, ó, as minhas laterais, a partir daqui desse laranja, tá? Até mais ou menos aqui assim, ó. Certo? Ou até aqui, mais ou menos. Mais ou menos isso, que eu não preciso que ele fique muito largo, tá? Porque ela quer um biquíni mesmo nuzinho. É um biquíni bem teen, bem jovem. Então, é isso. Vou começar daqui, ó. As laterais eu irei fazer também na cor rosa, que a cor rosa aqui, nesse meu caso, é a cor predominante. E aí, vocês decidam qual a cor você quer colocar predominante aí no seu. Pode ser tanto o verde quanto o laranja, fica a critério de cada um, tá? Eu tenho mais a linha rosa, então é ela que eu vou usar como predominante aqui. Eu sempre falo em todas as aulas os pulos do gato, né? Os detalhes que a gente precisa ir tendo noção aí, ó. Notem que aqui o nosso biquíni tá todo alto e aqui que começa a ficar mais baixo, ó. Então, nesse meu primeiro ponto aqui laranja, que é onde eu vou começar a fazer minha lateral, nesse pontinho baixo laranja, eu vou começar, ó, com um ponto baixo mais uma corrente. A partir daqui, eu vou fazer pontos baixos somente. Até chegar lá numa altura onde eu perceba que eu preciso começar a fazer meios pontos altos. Olha só, porque aqui, ó, você vai regulando assim, ó. À medida que você vê que tá ficando retinho, não tem necessidade ainda de você fazer o meio ponto alto. A partir daqui, notem que tá começando a descer, certo? Então, eu fiz, ó, o primeiro e uma correntinha, né? Daí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. A partir daqui, ó, eu vou fazer um meio ponto. Desse próximo, eu ainda vou fazer um meio ponto. No próximo, eu já vou fazer um ponto alto. E no próximo, um ponto alto também. Tá? Olha só como vai ficando retinho, certo? E nesse próximo, eu vou fazer um ponto alto também, porém um ponto alto alongado. Assim, ó. Venho, tiro a primeira laçadinha, tiro primeiro a segunda e agora sim a terceira. Aí você regula aí a largura que você quer a sua lateral. Se você quer só assim, se você quer maior. Eu vou preferir fazer mais um ponto alto, alongado ainda aqui, tá? Ó. Tira a primeira laçadinha e assim, tá bom? Olha só. Vai ficar nessa largura. Se você quiser que ainda fique mais largo, você ainda pode vir aqui mais embaixo com um alto duplo, tá? Já tem que ser um ponto alto duplo. No meu caso, só até aqui tá ótimo. Aí, aqui, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou subir 2 correntinhas e vou voltar trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Porque vai ser só assim, tá, gente? Ponto alto fechado mesmo, que eu quero dessa forma. Aí, eu vou ver por quantas carreiras eu vou trabalhar exatamente assim, fazendo ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar no final da minha carreira, eu vou fazer o ponto alto sobre o último ponto. E detalhe, essas laterais a gente vai subir fazendo somente 2 correntinhas, que é para limitar mais a elasticidade desse nosso ponto, tá? Ó, tô no penúltimo, chego aqui no último
Gente, eu fiz uma correntinha, lembra? É sobre essa correntinha que a gente vai trabalhar, tá? Dentro dela. Eu fiz o ponto baixo mais uma correntinha. Então, eu vou trabalhar dentro dessa correntinha e fazer um ponto alto, tá bom? E assim, ó, eu vou seguir trabalhando, sempre subindo as duas correntinhas, virando o meu trabalho e fazendo ponto alto sobre ponto alto. Aí eu vou ver por quantas carreiras eu vou fazer aqui. Percorri fazendo por 10 carreiras iguais. Agora, a partir dessa 11ª aqui, eu irei fazer a minha primeira diminuição. Gente, eu fiz por 10 carreiras pro tamanho M, tá? Pro tamanho P você também pode fazer por 10, por 9, por 8, mas pro G você faça por mais carreiras. Com certeza vai estar mais largo, você faça aí por mais, por umas 15 carreiras, tá? Porque o diâmetro do corpo da pessoa geralmente é maior. Porém, a gente tem que ter aquela noção também do que é G na pessoa. Se é o peito, que é grande, se é o bojo, que vai ser G, ou se é a circunferência do corpo, que também é bem larga, certo? A gente tem que ter essas noções aí. Então, a partir daqui, as minhas diminuições serão as seguintes. Eu subo 2 correntinhas normalmente. Daí, no ponto seguinte, eu faço um ponto alto pela metade. E no ponto seguinte, um ponto alto pela metade. E faço aqui, fechando tudo junto, fazendo minha primeira diminuição, tá? Aí, a partir daqui, eu irei trabalhar pontos altos sobre pontos altos até os 3 últimos pontos, porque lá no final a gente precisa também fazer uma diminuição. Faltando 3 pontos para encerrar, aí eu venho aqui, ó, no terceiro de trás, voltando para cá, e faço um meio ponto alto, aliás, um ponto alto pela metade, laço meu fio, faço também um ponto alto pela metade, fecho tudo junto. Agora eu venho aqui sobre as 2 correntinhas, ó, e faço meu último ponto alto. Se antes aqui eu tinha 14 pontos altos, agora eu terei 12, certo? Porque eu diminui um de um lado e outro do outro. Essa próxima carreira eu farei a mesma coisa, subirei 2 correntinhas e irei fazer novamente uma diminuição aqui, ó. Sobre a diminuição eu faço um ponto alto pela metade e no próximo ponto a mesma coisa, laço meu fio, fecho tudo junto. Você irá fazer essas diminuições aqui, até tanto no início quanto no final da sua carreira, até você chegar num total, como eu cheguei aqui, ó, de 5 pontos, tá? Quando eu fiz minhas diminuições de um lado e do outro, notem bem que dá pra ver aqui, ó. Esse aqui foi minha última carreira que eu fiz as diminuições de um lado e do outro. Aí eu fiquei com um total de 6 pontos. Eu só tô dizendo isso aqui, gente, porque a gente precisa terminar num total ímpar, tá? De 5 pontos, pra dar certo. Eu fiquei com 6 pontos. Aí, se eu fizesse uma diminuição de um lado e outra do outro, eu ia continuar com números pares. Ou aqui no início, logo, em vez de começar com 14 pontos altos, como eu comecei, você pode começar com 13 ou com 15, que aqui já fecha certinho com o ímpar, tá? Porém, essa dica aqui, de qualquer forma, é uma dica bacana para quando você for fazer essas diminuições, ó. Então, a última que eu diminuí de um lado e do outro foi essa, aqui ficaram 6. Aí, o que eu fiz aqui? Eu fiz normal, 1, 2 pontos, 1, 2 pontos do outro lado e fiz uma única diminuição aqui no meio, tá? Que aí ficou com números ímpares. Eu cheguei aqui nessa diminuição, ó, que eu fiquei com 6 pontos altos, aí eu repito essa carreira somente de pontos altos, tá? Sem diminuição nenhuma mais, porque fica melhor para fazer a diminuição seguinte. E fica mais definido, tá bom? Olha só. Se eu fizesse as diminuições, a diminuição seguinte em cima dessas, eu achei que não ficou muito legal, gente. Eu sou muito detalhista, então eu busco sempre, seja lá onde for, em que parte for do meu trabalho, eu quero ver perfeição, tá? Então, eu subi fazendo os 6 pontos altos normais. Aí, agora sim, eu vou fazer aquela diminuição no meio aqui, ó. 2 pontos altos. Aí, nesses 2 pontos altos seguintes, eu vou fazer 2 pontos altos pela metade e fechar. E aí, eu repito meus 2 pontos altos. E aí, depois dessa carreira aqui, dessa diminuição, eu ainda faço uma carreira somente com os 5 pontinhos altos.
E agora sim, a gente vai começar a trabalhar o restante do nosso cordão de amarração somente em quadradinhos, tá? Aqui você vai subir 3 correntinhas, 2 referentes ao ponto alto e uma será um elo de separação. Aí você vem aqui, ó, nesse ponto do meio, pula um, né? Vem nesse do meio. Aqui você faz um ponto alto, faz uma correntinha e faz outro ponto alto no último ponto aqui da base, sobre as correntinhas. E assim você vai fazer pela quantidade de vezes que você achar necessário, até dar o tamanho aí que você queira que fique o laço de amarração ou nó atrás, tá? Eu vou medir para vocês, dizer direitinho por quantos centímetros eu fiz, ou por quantos quadradinhos eu fiz, tá? Para você ter um norte aí, que pro tamanho P e M podem ser no mesmo tamanho, tá? Esse cordão de amarração. Se você quiser que fique menor no P, faça algumas carreiras a menos, ok? Então, sempre aqui você vai subir as 3 correntinhas, laçar o seu fio e vir agora, ó. Em cima do ponto de base, uma correntinha, pula uma correntinha e vem lá na próxima e faça o seu ponto alto. E assim vai ficando os quadradinhos. Mais uma vez, 3 correntinhas, ponto alto sobre o ponto alto aqui do meio, uma correntinha, pula uma correntinha aqui, vem na correntinha aqui seguinte, ó, e faça o seu ponto alto. Meninas lindas do meu coração, eu gravei essa parte do vídeo em câmera lenta e não deu para recuperar, mas ainda bem que foi uma parte muito simples e eu vou explicar para vocês. Então, eu segui percorrendo aqui, ó, os meus quadradinhos por 50 carreiras, tá? 50 carreiras. Aqui na última carreira, eu fiz o seguinte, para dar essa afinadinha aqui na ponta. Terminei aqui, ó, a minha 50ª carreira. Aí na 51 eu subi 2 correntinhas, fiz um ponto alto pela metade, aí vim na outra, sobre o último ponto da base, e também fiz um ponto alto pela metade e fechei tudo junto, para que ele ficasse assim mais fininho, tá bom? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer dos 2 lados a mesma coisa, para ficar igualzinho as 2 laterais do nosso trabalho, ok? Daí eu comecei mais ou menos aqui nessa direção, ó, de onde começam as nossas carreiras em pontos altos, fazer pontos baixos. Para cada carreira, 2 pontos baixos. Para cada carreira, 2 pontos baixos, até chegar aqui, ó. Chegando aqui, naquele pontinho baixo, cor de laranja, ó, eu fiz 2 pontos baixos. E a partir daqui, eu já venho trabalhar aqui, ó, só laço o meu fio e já venho trabalhar aqui dentro, ó, dessa primeira diminuição. Sempre nas diminuições ficam esse espaço maior, tá, gente? Aqui, ó, você vem e faz um ponto alto, suba 2 correntinhas e nós iremos fazer picôs de 2 correntinhas, tá? Para ficar bem delicado, a gente vai fazer apenas fechando com baixíssimo. Passe entre as 2 perninhas aqui do fio do ponto alto e puxe direto para dentro da sua correntinha, tá? Que ele fica mais delicadinho assim. Aí você vem no mesmo ponto, aliás, e aqui você faz mais um ponto alto e mais um picô, fechando com baixíssimo. Todos os nossos picôs a gente vai fechar assim com baixíssimo, passar direto para dentro da correntinha, tá? Aqui nós iremos trabalhar 4 pontos altos, sendo que apenas 3 nós faremos os picôs. Até aqui no 3º ponto alto nós iremos fazer o nosso picô. Temos 3 picôs, vamos fazer agora o 4º ponto alto e não faremos picô sobre ele, tá? Aí você vai pular aqui, ó. Essa diminuição vem lá no próximo ponto e faça um ponto baixo. Lace seu fio e sem fazer nenhuma correntinha, pule 2 pontos de base e vá lá no próximo e faça aqui novamente a mesma coisa, tá, gente? Aqui serão agora só repetições. São 4 pontos altos com 3 picôs, certo? Você vai fazer isso até chegar aqui no final, tá? Aí eu mostro pra vocês como que ficou. Sempre pulando 2 pontos de base entre os pontos baixos e entre os leques de picôs, tá? Chegando aqui, ó, já no meu 4º leque,
Gente, notem que eles ficam bem repuxadinhos mesmo, tá? Por isso que é legal a gente pulando de 2 em 2 pontos altos, para que ele fique mais fechadinho aqui em cima, tá? Daí, ó, aqui eu já vou pular somente um e venho aqui já nesse próximo e faço um baixo. Não interessa se algumas vezes você precisar pular apenas um dos pontos, tá? O importante é que aqui no final você consiga fazer um leque, tá? Já aqui, ó, pela segunda carreira mais ou menos dos nossos pontos verdes, para que na hora de fazer o ponto baixo aqui, fique bem simétrico um lequezinho aqui na ponta do verde, tá? Aqui, ó, nós vamos fazer normalmente o nosso leque com nossos 4 pontos altos e os 3 picôs fechados com baixíssimo, tá? A diferença do baixíssimo e do baixo para fechar aqui é gritante, tá, gente? Porque entre esses pontos eles não ficam com distância, ó, ficam bem juntos. E quando a gente fecha com ponto baixo, a distância é bem maior, tá? Abre mais, ok? Daqui, ó, eu já vou passar direto lá para depois do meu primeiro ponto alto, tá? Entre os 2 primeiros pontos altos, ó. E faço aqui um ponto baixo. Entre os pontos baixos, entre todos eles, entre os pontos altos, perdão, entre todos eles, eu irei fazer aqui apenas um ponto baixo, ó. E quando chegar aqui antes do último ponto baixo, eu faço a mesma coisa que eu fiz desse lado aqui, ó. Eu já passo direto aqui para a segunda carreira, onde tem esse espaço, e já vou fazer aqui o meu primeiro leque da mesma forma, tá? Então, gente, é somente isso, essa parte de cima aqui. Quando você chegar aqui no final da carreira, tenha o mesmo cuidado de fazer o próximo ponto baixo depois do leque sobre o pontinho laranja, e você vai percorrer fazendo tudo como você fez aqui, 2 pontos baixos para cada ponto, tá? E detalhe, no meu caso aqui, ó, eu fiquei com 5 leques sobre a parte verde, tá? Se você estiver fazendo o tamanho P, provavelmente você vai ficar com 4. Se você estiver fazendo o tamanho G, você vai ficar com 5 ou com 6 ou 7, tá? Então, faça e percorra todo o seu trabalho até você chegar aqui nessa direção. Quando chegar aqui nessa parte rosa, ó, é apenas um ponto baixo para cada ponto alto da base, tá bom? Não tem segredo, certo? E agora nós iremos falar de uma outra coisa. Como eu perdi a parte do vídeo, que eu já falei para vocês anteriormente, eu tô tendo que regravar essa parte, por isso que essa parte aqui já tá pronta, ó. Eu vou explicar para vocês somente como eu fiz aqui, que é bem rápido e prático. Gente, nessa última carreira aqui do laranja, me perdoem eu ter feito como eu fiz lá na aula, mas só que eu sempre digo que quando eu acho necessário fazer alguma mudança, eu desmancho e faço de novo, tá? Quando eu vim fazer aqui esses leques aqui em cima, eu percebi que aqui tinha ponto sobrando. Aí o que é que eu fiz? Eu desmanchei a carreira, essa última carreira aqui, e não fiz aumentos aqui no início, como eu tinha feito anteriormente. Eu desmanchei somente essa carreira e voltei fazendo novamente apenas ponto alto sobre ponto alto, sem aqueles aumentos iniciais, tá? No meu caso, eu achei isso necessário. Se vocês acharem necessário, façam isso aí, que é muito rápido. Só desmanche e repita, só tirando os aumentos, o do início e o do final, e pronto, tá? Aí você vai percorrer fazendo todo o seu trabalho. E quando você chegar aqui nessa direção, olhem como eu fiz. Tá vendo aqui no ponto onde eu prendi com o baixíssimo? Aqui, ó, de onde sai o laranja aqui, eu fiz o meu ponto baixo aqui e daqui eu pulei 1, 2, 3 e fiz um leque. Pulei 1, 2, 3, fiz um ponto baixo. Pulei 1, 2, 3, fiz um leque. E pulei 1, 2, 3 e vim no mesmo lugar onde eu prendi aqui do outro lado, ó. E fiz um baixo, tá bom? Basta que vocês saibam que são de 3 em 3 pontos. Se você estiver fazendo em outros tamanhos, provavelmente dará diferença, não tem problema. O importante é que você pule deixando simétrico assim. Se for necessário pular 4, pule. Se for necessário pular só 2, pule também, não tem problema, tá? E aí sim, você vai seguir fazendo seus pontos baixos até terminar a sua carreira, ok?
E assim nós iremos ter terminado essa parte do nosso cropped. Aí depois disso aqui vai ficar a critério somente a questão do bojo, tá? Se você vai querer colocar ou não. E se você for querer simplesmente trabalhar com um forro normal, é a mesma coisa de como quando a gente forra a calcinha. A gente mede o forro no mesmo formato e vai costurando com uma linha da mesma cor, somente pela parte interna, para que não apareça aqui na frente a linha, tá? Meus amores, então essa é a nossa peça finalizada, tá? Eu recortei o bojo, olha só, para mostrar para vocês. Simplesmente segui o desenho como tava já, ele em cima, tá? Como a peça tava em cima do bojo. Cortei, aí se eu quiser aplicar eu aplico, se não tudo bem. Mas eu queria tirar uma foto incrível assim, armadinho, então eu optei por cortar, tá? Espero que vocês tenham gostado. Coloquei esses detalhes aqui para tirar uma foto incrível, porque a qualidade da foto conta muito no resultado final, tá? Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo que eu gravei com muito amor e carinho para vocês. Se vocês quiserem, de repente, aí utilizar minhas fotos para estar divulgando esse biquíni para vocês conseguirem encomendas, podem usar, tá? Eu só não gosto quando divulgam dizendo que foi a pessoa que fez, né? Me dando os devidos créditos, tá tudo certo, tá bom? Repostar no Instagram de vocês, não tem problema, tá? Boa sorte, boas vendas e que Deus abençoe a vida de cada uma de nós.